Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A pergunta é, será que a gente com corpo físico podemos lutar com o demônio que está no espiritual? Será que a gente consegue lutar com os demônios? Eu dar golpe nos demônios? Será que consigo fazer isso? Foi um fato até muito curioso que aconteceu comigo. Eu estava indo ao monte muito tempo atrás. Foi naquela época que tinha os arrebatamentos e colocava a mão e muita gente caía arrebatado. Foi nessa época, mais ou menos 2009, 2010, 2011. Eu não me recordo bem assim o ano, mas foi nessa época que aconteceu essas coisas. E foi nessa época que eu estava no monte orando com alguns irmãos de uma denominação, me chamou para orar e eu fui. Eu não faço acepção de pessoas, a gente vai. E subiu mais ou menos uns 30 para orar, buscar a Deus, né? E subindo no monte, aí a gente começamos a orar, fizeram aquela roda, o pastor, todo mundo, aquela roda, começaram a orar em pé, né? E aí já no começo da oração, o pastor já no meio da roda já foi assim em direção da roda e foi passando a mão em todo mundo e todo mundo foi caindo e passou a mão na minha cabeça e eu continuei de pé, continuei orando, todo mundo orando e as pessoas havia todas, além de eu ficar em pé e o pastor, né, que ficou em pé, porque o pastor passou a mão e todo mundo caiu e eu continuei orando e todo mundo orando ali. E depois de todo mundo voltar do arrebatamento, o pastor faz uma pergunta para eles, né? Levanta ali e aí vai fazendo muitas perguntas, mas teve duas, acho que foi duas respostas que me chamou a atenção. Foi duas respostas que me chamou muita atenção, que eu fiquei assim meio surpreso, porque naquela época as pessoas tinham que falar que foi arrebatado e de onde ele estava vindo. E ali o pastor perguntou: você foi arrebatado? Fui. E você foi aonde? E aí um chegou e falou: eu estava nas asas do Espírito. E eu fiquei assim: nas asas do Espírito? Rapaz, esse irmão é muito espiritual, muito espiritual. E aí foi o segundo. Perguntou: e você estava onde? Estava nos 4 cantos da terra. Eu falei: rapaz, tremendo, né? Os 4 cantos da terra ao mesmo tempo é tremendo, né? Porque Deus tem esse poder de estar em todos os lugares, porque Ele é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares o Senhor está, né? E aí essas respostas, né, me chamam muita atenção. Mas no decorrer aí da oração no monte ali, todo mundo glorificando a Deus, aí paramos e começou a falar de Deus ali, o pastor, e de repente um irmãozinho que estava quase na minha direção, assim, que ele estava na direção, ele estava numa roda, e ele veio fazendo uns movimentos de karatê e veio na minha direção e passou com tudo, e eu saí assim de lado e ele passou. Se eu não saísse, ele ia me acertar. E aí o pastor disse assim: irmãos, não se escandalize não, porque ele está no mundo espiritual lutando com os demônios. Eu fiquei assim, pensei, falei: Deus, como pode ser isso? Como pode acontecer um ser humano, nós de carne, lutar com o demônio? Porque se já tem os anjos para isso, os anjos que lutam com os demônios para nos guardar, nos livrar, né? O irmão aqui em carne, aqui lutando com os demônios. Eu fiquei pensando assim, indagando com Deus, falei: eu Senhor, estou muito na carne, ou esse irmão está muito no espírito, porque não tem condição uma coisa dessa. Não tem condição. Vamos ler aqui na palavra do Senhor, em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando a palavra está dizendo para a gente lutar
contra, né, principados e potestades, não está querendo dizer que a gente vai entrar no mundo espiritual e vamos lutar com os demônios. Não, a gente vai lutar buscando a Deus, nos esforçando a buscar a presença do Senhor. Porque o inimigo, ele quer nos parar, ele quer nos tirar o nosso foco, que é Cristo, né? O nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Jesus Cristo, né? Ele quer nos parar, ele quer nos abater a nossa fé, ele quer de qualquer maneira, porque ele já é um ser derrotado e ele quer que a gente perca a nossa salvação, a qual ele era um dos anjos do Senhor, né? Da adoração, né? E ele acabou perdendo o seu lugar, e ele não quer que você ocupe o lugar dele, né? Mas ele quer levar você para junto dele, né? Para ser lançado no fogo, aonde ele será lançado no julgamento final, né? E o irmãozinho estava ali lutando ali com os demônios, dizendo o pastor, né? E aí a gente vai analisando a palavra do Senhor e vendo que às vezes tem coisas que não tem cabimento, não tem lógica, não tem sentido, entendeu? A gente está lutando com o demônio, com o nosso corpo físico, né? E no mundo espiritual, né? Eu acredito muito nos mistérios de Deus, acredito piamente, né? No poder de Deus, que Deus ele faz milagre, que as coisas acontecem. Eu creio nos mistérios, que a pessoa pode ser arrebatada, isso eu acredito muito bem. A pessoa ser usadíssima por Deus, entendeu? Como outro dia eu estava vendo pessoas, né, pregando a palavra de Deus, e daqui a pouco ele começa a dar uns golpes de karatê, faz uns movimentos diferentes. Os movimentos, né, diferentes, né? Isso é uma emoção, né? É uma reação de uma emoção que ela está sentindo. Agora, dizer que ela está lutando com o demônio, aí já é bem difícil de engolir, né, irmãos? Então a gente temos que analisar a palavra do Senhor, e que a palavra do Senhor, ela não deixa a gente enganado. Ela não deixa a gente enganado. A gente faz a vontade de Deus. E a palavra do Senhor Jesus é como a Bíblia diz, né? Erreis por não examinar as Escrituras, né? Porque a palavra do Senhor, ela é correta, e muitas vezes as pessoas pegam versículos, trechos ali da palavra do Senhor, isolados, e vivem só aquilo, né? Às vezes tem coisas na Bíblia, na palavra do Senhor Jesus, que o contexto dela é inteiro, o texto dela é inteiro, e às vezes a pessoa só pega um versículo, assim, muitas das vezes acaba cometendo erros, né? A Bíblia nos diz assim que ai daquele que tirar ou colocar um tio da palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira. Vamos ler aqui mais alguns trechos da palavra do Senhor, a qual nos fala que os anjos, né? Os anjos guerreiam contra os demônios, né? Às vezes é que nem tem um trecho em Daniel. Vamos ler aqui em Daniel, que diz assim, ó, Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, a qual o anjo Gabriel, né, foi para levar a resposta para Daniel. A resposta a qual ele vinha orando a Deus para que Deus viesse ali, né, resolver o seu problema, né? Então ele disse, olha, vamos ler aqui, que diz assim, então, no versículo 12, capítulo 10, versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante ao teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar. E eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então, irmãos, sabemos que, né, Daniel começou a orar a Deus,
E desde o primeiro dia que ele aplicou o coração para pedir a resposta de Deus, e Deus ali enviou o anjo para responder a Daniel. Mas porém, Satanás, né, tentou impedir e segurou o anjo ali por 21 dias, né? E depois Deus enviou o arcanjo Miguel para vir guerrear contra os demônios que estavam impedindo que o anjo viesse a trazer a resposta para Daniel, né? Vamos ler aqui em outros textos, porque temos na palavra tem poucas partes onde os anjos guerreiam com os demônios, né? E tem outro trecho aqui também em Judas, né? A qual o arcanjo Miguel, quando contendia, né, com o inimigo, né? Mas ele não ousava, né, de proferir palavras, né, de maldição contra o inimigo. Vamos ver que diz assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse assim: o Senhor te repreenda. Amém, irmãos? Tá vendo? Temos trechos a qual nos fala sobre guerras entre demônios e os anjos do Senhor, né? Aqui vamos ler em Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 9, que diz assim, que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Tá vendo, irmãos? Essa mensagem nos diz isso, né, a respeito, né, de guerras com anjos, né, os anjos com o diabo. Agora nós lutarmos com o demônio, aí já é fora da Bíblia, né? Nós temos que analisar a palavra do Senhor, examinar a palavra do Senhor, né, e pedir direcionamento ao Senhor, para que Ele venha te orientar, para que Ele venha te ensinar a fazer o que é certo, né? Às vezes a gente vê muita coisa que é fora da palavra do Senhor, né? Não estou aqui para criticar ninguém, mas assim, o dever de olharmos e analisarmos a palavra do Senhor, né? É por isso que estou aqui indagando vários trechos da palavra do Senhor a respeito disso, tá bom? Que Deus venha abençoar a minha vida, a sua vida, tá bom? Que Deus venha abençoar, e essa reflexão fica para que os irmãos venham observar e não ser enganado por muitas pessoas, né? Então, que Deus abençoe, que nem mais uma vez aí dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que aí sempre a gente vai estar colocando mais vídeos. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe, fica todos na paz.